Olá, bom dia, gente. Bem-vindos ao quinto episódio, ao quinto capítulo, né, da, da nossa, do nosso curso de TDAH para leigos. Na última aula, a gente estava falando um pouco sobre a pré-adolescência e como o TDAH ia se insinuando nas relações sociais e nas atividades escolares, ou seja, quais limitações que o TDAH não tratado e não diagnosticado ia fazendo e moldando também de forma diferente de pessoas que não têm TDAH, o cérebro dessas pessoas. Então, eu disse aqui na última consulta, eu gosto de mostrar esse quadro, o TDAH está aqui, mas ele tem uma influência direta no lobo parietal direito, que é aonde a gente tem a nossa percepção visoespacial, né? Tá? Então, se esse lobo não é alimentado por neurônios, ou seja, se esses neurônios frontais não estão funcionando tão bem, essa pessoa começa também a ter problemas no giro cingulار anterior, tá? Que faz parte do sistema límbico, por aqui, ó. Ele começa a ter também, ele ou ela, incontinência emocional, aquela hiperatividade não é mais hiperatividade, vira uma incontinência emocional, uma braveza, uma dificuldade para controlar os impulsos, não ter filtro, palavras que vêm à cabeça e vão direto para a boca. São adolescentes normalmente mais difíceis de serem lidados, né? E tendem a ter mais comorbidades, tá? Tendem a cometer mais atos ilícitos, inclusive o uso de drogas também. Tá? Então, esses adolescentes com o cérebro em formação, indo para a fase adulta, ainda sem responsabilidades além da escola, mas com interações sociais mais complexas, tá? Não conseguem interagir de forma satisfatória mais com os seus outros colegas que já estão se desenvolvendo para uma fase adulta a uma velocidade maior. Então, existe uma diferença de 3 anos aí, na média. Tá? Então, como eu disse na última aula, você dá uma carta nos Estados Unidos para um adolescente de 16 anos, para um paciente com TDAH, 3% da população, você está dando para um paciente de 13, tá? Então, são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Até porque os pacientes com TDAH tendem a ter também mais multas, tendem a dirigir de forma mais, vamos dizer assim, mais rápida, né? Com tendência a acidentes automobilísticos. Ok? Então, essa é a fase da adolescência onde, se não fez o diagnóstico na infância, se não teve a sorte de fazer na infância, ou seja, na infância normalmente se usa Ritalina LA, né, como medicação, além de terapêuticas adjuvantes. Esse paciente ele vai fazer o diagnóstico, vamos dizer, na adolescência, ele vai usar outro tipo de medicação, ele já vai estar em transição entre a Ritalina LA e o Concerta, tá? Até os 16, 17 anos. E já é necessário que haja um controle do ambiente, porque esse indivíduo ele pode ser muito inteligente, porque o TDAH não tem relação com a inteligência, é o inverso, quer dizer, o paciente, por ter TDAH, ele tem um desempenho menor, mas se ele toma uma medicação, o desempenho é igual, o desempenho se torna igual aos outros, né? Então, é importantíssimo se fazer nessa idade também. O quanto mais cedo, melhor. Tá? Na próxima aula, eu vou falar sobre o TDAH em adultos. Aí eu vou falar
durante bem mais aulas, tá? Porque é a população que tem mais TDAH. É claro que quem tem TDAH na infância vai ter na adolescência? Não, cerca de 80%. Quem tem TDAH na infância e adolescência vai ter como adulto? Vai ter traços, mas os que vão ter TDAH mesmo desde a infância vão ser em torno de 60%. Com variantes, existem variantes, nós sabemos já que existem variantes do TDAH que respondem de forma diferente à medicação. E o controle do ambiente é importante, porque esses pacientes com cérebro semi-adulto, né, não tão desenvolvidos, mas que já conseguem compreender a realidade muito melhor, eles conseguem entender que tem TDAH, mas isso não significa que eles vão se organizar de acordo com quem tem TDAH. Então, saber não é fazer. Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, tá? Ela não vai conseguir se organizar de forma ambiental. Ela vai precisar de um adulto, ela vai precisar de uma pessoa, ou de uma namorada, né? Ou de um namorado que faça esse controle externo. É necessário um controle externo para o paciente com TDAH. E como é uma doença para o resto da vida, vai precisar para o resto da vida. Ah, mas isso é muito triste. Não, não é muito triste. É triste a doença. A doença, quando não é diagnosticada, causa problemas catastróficos, inclusive queda significativa de 3, 4, 5 anos na expectativa de vida final do indivíduo. Mas a coisa muito boa é que o tratamento é muito bom, como em nenhuma outra doença neuropsiquiátrica, ou mesmo psiquiátrica. O tratamento para 80% desses indivíduos faz com que o cérebro deles fique normal, tá? Então, na próxima semana, na próxima aula, falaremos sobre o TDAH em adultos jovens. Um abraço, bom fim de semana para vocês.